fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Cidades em Debate, que está começando a partir de agora pela TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, canal 12 da Claro TV, também pela TV Com Santos, canal 11 da NET e canal 8 da Vivo TV. Estamos para toda a Baixada Santista. Lembrando que na TV Unisantos é 13h, de segunda a sexta, e na TV Com o programa é apresentado às 19h também, de segunda a sexta-feira. Bom, vamos começar aqui o nosso programa já trazendo o boletim oficial, né, da Covid na cidade de Santos, e a gente já traz a informação de que houve, né, mais um dia, houve aumento no número de pessoas internadas nas redes de saúde de Santos, passando de 198 para 205 pessoas, uma alta, né, de 3,5%, e destas, 65,3% são de Santos, 12,7% de São Vicente, 6,8% do Guarujá, 1% de Cubatão, 7,3% de Praia Grande e 1% de Peruíbe, e 2% de Mongaguá, e ainda em Itanhaém, 3,4%, 0,5% de outros municípios de fora da Baixada Santista. Houve aumento também no número de internados nas UTIs, voltados para os casos mais graves, passando de 89 para 100 pessoas, uma alta de 11%, e destes, 66 são de Santos, 12 de São Vicente, 6% do Guarujá, 4% da Praia Grande, 1% de Peruíbe, 4% de Mongaguá, 6% de Itanhaém, 1% de outros municípios fora da Baixada Santista. E nesse momento, então, a taxa de ocupação dos 263 leitos da Covid disponíveis na cidade de Santos está com 78%. Entre os 130 leitos de UTI, a ocupação é de 77%. E na rede SUS, a taxa é de 81%, e na rede privada, de 75%. E a gente já destaca aqui, né, que você já está vendo aí, o site santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus. Esse site tem todas as informações do boletim Covid. Bom, hoje também estamos aqui na quinta-feira, né? Hoje é uma quinta-feira, hoje dia 3 de fevereiro, hoje comemora-se o Dia da Bênção contra os males da garganta. E hoje também é o Dia da Navegação do Rio São Francisco, né? A gente que está ouvindo falar tanto aí da transposição do Rio São Francisco, é um tema bem bacana para a gente estar comemorando hoje, inclusive o pessoal da região, né, onde é banhado, aí as áreas onde são banhadas pelo Rio São Francisco, o pessoal comemorando muito a chegada da água no Nordeste, né, uma comemoração que já estavam esperando há muitos e muitos anos, né, e graças a Deus parece que essa transformação, né, foi feita e agora a água está chegando para muitos lugares que antes não tinha, né? Então é importantíssimo a gente sempre ressaltar isso. Doutor Maurício Baltazar está com a gente, nosso advogado, ele que é o comentarista do programa também. Seja bem-vindo, tudo bom, doutor? Boa tarde, Santiago Pérez. Boa tarde, nação da Baixada Santista, a quem eu cumprimento com a representação do seu Raul e do filho Leandro, da Zona Noroeste, que vem nos acompanhando aqui, dando sugestões, criticando, enfim. Uma boa tarde a eles, uma boa tarde a todos, uma boa noite também para quem nos assistirá à noite. Enfim, realmente são uma quinta-feira, dia 3 de fevereiro. Espero que o programa seja muito bem debatido, os assuntos de interesse da nossa sociedade. Cumprimento também os meus pares da mesa no dia de hoje, Santiago.
Tá certo. Bom, e os pares da mesa, a gente já traz aqui o Marcelinho, né? O nosso querido Marcelo Rocha, ele que é contador, professor também. Marcelo, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez no programa, hein? Opa, Santiago, eu agradeço o convite. Já deixo aqui meu abraço para o meu amigo Dr. Maurício Baltazar, ao nosso vereador de Guarujá, o Cido, né, e a todas as pessoas que acompanham aqui assiduamente os programas que você apresenta com tanta excelência, viu, Santiago? E realmente tem feito aí tem feito um barulho na região, viu, Santiago? Tem feito um barulho. Muitas pessoas têm comentado do programa, né? O programa tem pego o corpo e é uma boa indicação aí para quem tem interesse em começar a investir em publicidade também. Tá certo, bem lembrado. O Marcelinho conosco, também o Aparecido Davi, o Cido, ele que é vereador no Guarujá, também sempre conosco aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bom, Cido? Ô, Santiago, uma ótima quinta-feira, doutor Maurício, Marcelo, dia 3 de fevereiro, um mês maravilhoso aí para mim, de especial. Minha esposa faz aniversário, meu filho faz aniversário, meu pai faria aniversário. Fevereiro para mim é um mês que tenho muitos entes queridos, né, que fazem aniversário nesse mês. Bom, é sempre bom estar com você aqui, em toda a sua audiência aqui na TV Unisantos, agora junto com a TV Com também, no canal 11 da NET, no 8 da Vivo. Bom, Santiago, o Marcelo falou muito bem, repercute muito bem no seu programa, a sua audiência, os assuntos que se debatem aqui no programa são de muita relevância para a nossa população, para a Baixada Santista como um todo. Então, é sempre um prazer muito grande poder fazer parte dessa bancada maravilhosa aqui. E conte sempre comigo, que vocês quiserem a minha presença nesse programa, eu farei de tudo e estarei presente aqui com vocês. É sempre uma honra para mim, Santiago. Bacana, Cido. E o programa não é meu, o programa é nosso, né? Aqui, quer dizer, do público que está assistindo, é de vocês também que fazem parte. Graças ao comentário de vocês, é que o programa tem subido bastante, né? A gente tem tido esse retorno, né? Muitos comentários, então isso aí deixa a gente muito feliz. E eu já convido até você que está nos assistindo a também fazer parte das nossas redes sociais. Você já pode fazer lá a sua inscrição, né? Seguindo a nossa página, principalmente no Facebook. Inclusive, todos os dias, na parte da manhã, a gente sempre posta um dos assuntos que terá no programa nesse dia, né? E fica lá em destaque, já para a pessoa ir se ambientando também, poder ir formando a sua opinião, né? Tem também os programas todos no YouTube, na íntegra, né? Todos eles, desde o primeiro até esse aqui, né? Que está sendo o último que nós estamos fazendo, não o último, né? Mas é o último que vai ser postado. Então você também pode, lá no YouTube, ter acesso por data, né, ou por assunto, a todos os programas. Então fica aqui o nosso muito obrigado. Bom, vamos começar aqui a nossa pauta, já vamos trazer o primeiro assunto, e o primeiro assunto é um assunto que está dando o que falar. No início de dezembro, uma equipe especializada das Forças Armadas, na área da cibernética, fez vários questionamentos que envolvem os procedimentos técnicos quanto à transparência e à segurança das urnas eletrônicas. Até o momento, a equipe técnica do TSE ainda não respondeu às dúvidas e às sugestões dos militares e também não disponibilizou as informações solicitadas. Essa nova cobrança de informações ocorre após o convite do próprio ministro que é o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, para que a ala componha a Comissão da Transparência Eleitoral. Então, quer dizer, foram convidados várias repartições, né, para acompanharem como é o procedimento, como é que é feito lá, o voto é computado dentro da urna, e vários especialistas acompanharam, de vários segmentos. E um desses segmentos eram as Forças Armadas. E, quer dizer, as Forças Armadas parece que apontou vários erros, né? E o Barroso ficou de passar, né? Não, vamos corrigir e depois a gente passa já solucionado, que foram captados vários erros, né? Quanto à transparência das urnas, daquela segurança toda que se diz, então não era bem assim. E agora, quer dizer, com a volta, né, com a retomada aí do recesso, eles voltando já no trabalho normal, então fica esse pedido formalizado. Agora vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Doutor Maurício, o que o senhor acha que vai acontecer? Será que vão
dar um jeito aí nos supostos erros que tem a tal da urna? Olha, Santiago, eu vejo com preocupação, com muita preocupação essa notícia, né? E por que eu vejo com preocupação? Porque se fosse realmente seguro, eles teriam de inopino respondido. Me parece que eles estão tentando ganhar tempo para, quem sabe, corrigir essas imperfeições do sistema apontado pelo Exército, pelo Grupo de Tecnologia do Exército. Mas ainda assim, Santiago, essa conduta, ela não observa alguns princípios que norteiam o serviço público, né? Principalmente o da eficiência. Então, o serviço público, em todas as suas pontas de atendimento, executivo, judiciário, legislativo, e ainda mais um tribunal eleitoral numa época tão importante como essa, afinal de contas, se avizinha aí as eleições, ele tinha que primar pela melhor eficiência possível, e não está fazendo. Não está sendo eficiente em prestar as informações e muito menos eficiente no que diz respeito à qualidade, à segurança, que é o que a gente está procurando, né? E aí, essa conduta também acaba agredindo outros princípios, como, por exemplo, da transparência, porque o silêncio acaba fazendo com que a gente não saiba, ocultando, deixando no escuro qual a razão. Eles estão no silêncio porque estão de recesso mesmo, mas o recesso não é para todo mundo, os funcionários técnicos não entram de recesso, eles tinham que estar trabalhando, podiam estar dando essa informação. Ou estão tentando corrigir ou maquiar esses supostos erros, problemas de segurança ou de transparência, enfim. Deixa uma nuvem tão grande nesse assunto e numa época tão perigosa, dizer, né, as eleições se avizinham, ao mesmo tempo que fora do país essa tecnologia é tão criticada, inclusive veio a notícia aqui de que essa fabricante foi multada lá nos Estados Unidos porque justamente não é tão eficiente quanto se dizia, enfim. É uma situação que nos preocupa mais ainda, porque o país está nessa polvorosa toda, né, dividido em duas pontas, enfim, e a eleição tem que ser a mais escorreita possível para garantir a tranquilidade e a democracia como um todo, né, Santiago? Então eu vejo com muita preocupação. Se eu fosse o presidente Barroso, eu teria muito interesse em responder imediatamente, fosse qual fosse a resposta. Problema técnico não achamos, ou, enfim, alguma resposta para, pelo menos, ficar transparente quais os problemas que estão acontecendo com o nosso país, né, no momento eleitoral, com a nossa segurança eleitoral, Santiago. E é uma coisa que chama atenção, né, Marcelo, porque a gente nota, como o doutor Maurício comentou, se eu fosse o Barroso, a primeira coisa que eu faria é deixar bem transparente. E é uma coisa que ele deveria fazer mesmo, porque ele, como presidente do TSE, ele tem que vender e tem que dar transparência para tudo. Mas agora a gente nota que, por exemplo, o Barroso parece que ele está economizando, né, essa transparência, porque a gente nota em várias atitudes, primeiro ele falando que seria um retrocesso voltar às células de papel, e a gente não está falando das células de papel, a gente está falando de dar um comprovante. Continua essa mesma urna, só queremos um comprovante. É isso. E ele falou que não, ela é muito segura, tanto que convidou todos lá para fazer parte, e logo de cara, as Forças Armadas encontraram pelo menos 8 graves situações dentro da urna. Então, é aí que ele deveria chamar e ser mais... Pessoal, vamos fazer uma reunião, porque foi encontrado coisa que eu não vi. Porque se ele estava vendendo até hoje que era 100% segura, e de repente foram encontrados 8 graves erros, que agora não se fala nisso. Como é que você vê essa questão, Marcelo, da não transparência nesse caso? Realmente a falta de transparência, como o doutor já comentou bem, traz aí, né, uma dúvida, deixa um ponto de interrogação na cabeça de todos nós bem grande, né? Você imagina se o STF, ou o próprio TSE,
solicitasse alguma informação, fosse o inverso, né? Solicitasse alguma informação aos órgãos militares, né? Pedindo, e eles não cumprissem no prazo, alegando o recesso, por exemplo. E diga-se de passagem, né? 2 recessos por ano, né? Férias, praticamente férias, 60 dias ao ano. Quer dizer, é uma casta, né? Uma casta muito bem abastada dentro do funcionalismo público, que trabalha muito. Né? Isso é uma casta muito pequenininha, né? De um funcionalismo que, na sua grande maioria, rala muito para conquistar o seu pão de cada dia e, obviamente, aí acaba fazendo, né, com que as dúvidas pairem. Mas essa justificativa aí de não responder por conta do recesso e tudo mais, deixa só na dúvida, né? E a alegação, né, de voto impresso, pelo amor de Deus, né? Já passamos dessa época, né? Não é voto impresso, não é votar ao passado, né? É voto auditável, né? É só um comprovantezinho que fica numa caixa lacrada, né? Numa caixinha lacrada, linkado à urna, e outra própria pessoa leva, um comprovantezinho, como se fosse uma compra com cartão de débito ou crédito, que você pega, né? E, você quer o seu comprovante? Não, mas o meu comprovante eu tenho que ter, o empresário tem que ter o seu comprovante, né? Então, se a pessoa não quer pegar o dela, não pega, mas o da urna cairia ali na caixa, fica lá. Não tem. Passa um período X qualquer, né? E depois descarta, né? Então, assim, é tanta coisa que assim, poderia ser resolvido isso daí. Temos aí um fundo eleitoral bem abastado, né? Onde poderia ser canalizado um pouquinho desse recurso aí para melhorar esse sistema, para essa eleição sem chance nenhuma, porque não tem tempo hábil de licitação e tudo mais, mas a gente espera que a transparência realmente paire aí todo esse processo, né? E principalmente, eu acho difícil mesmo, principalmente que a paz reine nesse processo, para que a gente, né, evite aí um problema maior, tal, porque o pior dos mundos para nós é se a eleição for judicializada, né? Porque aí a gente fica na indecisão, não sabe o que vem pela frente, o processo pode se alongar, e isso não é bom para o Brasil e não é bom para nenhum de nós. E uma coisa que chama atenção também, no caso, Cido, é que o Barroso, ele voltou já, né, das férias, né? E o primeiro discurso que ele fez, porque eles agora estão online, né? O primeiro discurso que ele fez já foi falando mal do presidente, né? Na questão dele ter levado e aberto que era sigiloso, né? A questão das urnas eletrônicas, né? Daquelas provas que ele não podia ter feito isso. Enfim, eu acho que ele tem lá a sua razão, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não demonstrou, e teve tempo para isso, de uma forma bem aberta e bem didática, né? Para nós podermos entender, não só o presidente, para o povo, principalmente, poder entender, bem desenhadinho ali, de uma forma didática, explicando que a urna não que ela não falha, né? Que ela é a prova de falha. Ele deveria de provar para a gente. Agora, não existe um filme, não existe um layout, não existe nada explicando para a gente como é o funcionamento. E para deixar ainda mais a gente com a pulga atrás da orelha, na hora que os votos chegam, vão para uma sala secreta, onde só ficam, acho que 8 pessoas. Então, quer dizer, dá mais desconfiança ainda. Você não vê assim, Cido, você como um político? Com certeza, né, Santiago? A gente fica assustado com algumas coisas que a gente vê, né? Porque você vê, ele voltou agora de férias, o ministro, porém, ele foi criticar um erro do presidente em ter divulgado provas, né? Algo sigiloso que estava acontecendo. Concordo com você. Mas ele não, em momento algum, ele falou assim: olha, tá bom, já que vocês querem transparência, estão com dúvidas, está aqui a transparência. Olha, é isso, o vídeo é assim, a forma é assim, e nada disso é feito, né? Ele criticou somente um erro do presidente em ter divulgado as provas. Porém, o resultado que as pessoas querem tanto ver, ele não conseguiu fazer. E, poxa, isso é tão antigo, né? Você vê, a máquina registradora antiga, ela já te dava um comprovante ali de que você estava pagando. A máquina de débito te dá o comprovante que você está pagando.
Ainda que seja manual, ela te envia por e-mail, te envia por SMS, o comprovante do que você está fazendo. E por que a urna eletrônica, que é tão segura, se é seguro, eu posso mostrar à vontade. Porque é algo inviolável, eu posso dar na mão de qualquer um. Concorda comigo? Se eu tenho algo que é inviolável, você pode levar para sua casa, o outro pode levar, eu não estou despreocupado, porque ela não vai conseguir, ninguém vai conseguir violar. Agora, quando você esconde muita coisa, tem que fechar muitas coisas a poucas mãos, alguma coisa tem de errado, isso aí há de convir e há de acreditar que tem alguma coisa errada, porque ainda que não tenha, mas o fato de você colocar em poucas mãos, fechar, quando vai distribuir as urnas, é uma... Como é que eu posso falar? É um esquema de segurança muito grande que tem para levar essas urnas, para trazer essas urnas, para tirar os disquetes da urna, o CD, para fazer a apuração, é outro problema, aquela total segurança. Então, assim, por que tudo aquilo se aquilo já é seguro? Essa é uma questão que nos traz, que nos deixa um pouquinho meio ressabiado, um pouco com o pé atrás. Poxa, se é tão seguro, por que tem tanto medo? Concorda comigo? É nessas coisas que eu fico meio receoso. E aí você não vê transparência. Você chega lá, o ministro não te dá transparência. Não, pode ser assim, vai ser... Não te fala nada além do que a gente já sabe, né? A verdade é isso. E aí ataca, a única defesa dele é atacar o erro do outro, mas ele não mostra com propriedade realmente a segurança que a urna eletrônica tem. É uma tristeza, é uma infelicidade muito grande. E nós não estamos nem comentando aqui no assunto que nós estamos falando de uma urna e de um sistema que foi atacado por hacker, né? Nós não entramos nesse critério, nós estamos falando da urna. Agora, se você pegar o conjunto geral da coisa, o hacker que ficou lá quase um ano dentro do sistema, passeando para lá e para cá, só saiu porque quis. E o hacker que estava em Portugal, ele que falou, eu estava lá dentro do sistema, não é tão seguro não. Quer dizer, ele falou porque quis também. Se ele ficasse quieto, ninguém ia ficar sabendo. Essa que é a história. Então, quer dizer, sem falar nisso, né, doutor? Então, é mais complicado ainda do que a gente imagina. E uma outra passagem, não sei se vocês lembram, já há muitos anos atrás, eu acho que na época que foi criada até a urna, teve aquele painel da Câmara, da Câmara Federal, de votação, e aquele painel descobriram que ele estava adulterado. Vocês lembram disso ou não? Então, quer dizer, já é uma recorrente. Então, acho que a transparência, ela se faz necessária, porque o povo quer saber. Mesmo aqueles que não estão interessados em saber, que confiam no sistema, é bom saber também, para ver como funciona, né? Porque eu acho que é uma questão até de obrigação, no caso deles, né, do STF, de passar para a gente uma transparência dessa. Não acha, doutor? Sem dúvida, é um princípio que elenca aí o nosso ordenamento jurídico, político, enfim, a nossa Constituição. Eles têm que velar pelo princípio da transparência, da eficiência, além de outros, uma série de outros que rege aí a nossa democracia. E aquele ditado antigo que os mais antigos, né, os velhos, nos ensinam, onde há fumaça, há fogo. E tem uma fumaça negra aí nesse conto, porque é como se tivesse, sabe, 7 chaves, algo muito oculto, muito revelador lá, que não pode ser conhecido por outros técnicos de tal modo que possa escancarar, quem sabe, aí um grande golpe já longo, né? Quem não lembra daqueles vídeos nas eleições da Dilma, né? Em que a urna estava ali, rodando sozinha, enfim. Para mim, é muito claro que há uma ineficiência no sistema na questão da segurança, porque é público e notório que as nações estariam se utilizando dessa tecnologia. Então, para mim, só isso já basta para duvidar. Agora, essa dúvida, esses fatos que estão acontecendo em outros países, como nos Estados Unidos, quando eu citei ainda há pouco, aliado a esse circo todo, né, essa encenação toda, que faz com que não traga a verdade, pondo um atraso, estou de férias, daqui a pouco. Quando ele vem a público para falar sobre o assunto, ele acaba falando
sobre atacando o presidente, Santiago. Então, me parece que realmente tem algo oculto, muito oculto, nessa polêmica das urnas, e me deixa preocupado. Eu gostaria que as eleições deste ano fossem escorreitas, legais, que o país saísse vencedor, independentemente de quem seja eleito, né? E isso depende dessa transparência, depende da eficiência do nosso tribunal, uma resposta adequada dos nossos administradores, para que não só o povo fique tranquilo depois da eleição, no sentido, o meu candidato não ganhou, mas foi tudo bem, foi o outro, está correto, ninguém roubou nada, o vencido também, eu não ganhei a eleição, mas deu tudo certinho, então vou respeitar e apoiar, quem sabe, o eleito. Isso é a democracia, mas com essa escuridão toda, me parece que fica tudo prejudicado, porque a dúvida sempre vai estar no ar. E o maior voto de todos é o voto do povo, né? Que é quem ele quer pôr lá para ser o administrador. Isso é uma coisa que tem que ser respeitada. Ô Marcelo, você acha que vai ser feita alguma coisa? Você acha que, no caso, as Forças Armadas vão ter resposta? Ou você acha que vai continuar do jeito que está? Não, as Forças Armadas vão ter resposta, né? Obviamente extemporânea, mas vão ter, né, com certo delay. Agora eu ia botar uma pimentinha aí nesse debate aí, né? A quem interessa que o voto seja obrigatório, por exemplo, né? Porque obrigar o voto fere o direito à liberdade, né? Por exemplo, se eu não quero votar, para que eu tenho que ir lá na urna? Eu vou lá para colocar branco ou nulo? Coloco branco ou nulo, meu voto fica como se eu não tivesse ido, por exemplo, né? Nós temos liberdade para tantas coisas hoje, para tantas coisas, liberdade, né? Onde entra a democracia quando você é forçado a ir votar? A quem interessa você obrigar o cidadão a ir votar? Se ele não vota, ele não pode ter os seus direitos de cidadão, ele não terá os seus direitos de cidadão, né, cumpridos aí. Então, assim, a gente fica... E outra coisa, né? Hoje você consegue abrir conta corrente com o smartphone. Você faz operações com o smartphone. Você acessa seus dados do governo com o smartphone e biometria, aquela que faz a leitura facial, né? Por que você não pode votar também pelo smartphone? Poxa vida, facilita, né? Facilita a vida, facilita. Mas aí eu acho que aqueles votos comprados, né, os votos de cabresto, aí seriam acompanhados, né? Vamos dizer assim. Vai votar agora, eu estou olhando aqui, em quem que você vai votar? Então, fica aquele negócio. Santiagão, isso aí existiria também se fosse então o voto com comprovante, né? Você dá o comprovante de voto para a pessoa, ali também dá o... Imagina lá no morro lá do Rio de Janeiro, lá, né? Traficante, né? Ó, vocês vão votar aqui, ó, todo mundo vai tomar um café, eu vou dar um café e vamos ver em que vocês vão votar. Mas aí o Estado tem que agir, né? O Estado tem que estar lá, mas... Então, assim, por conta de um defeito, agir pelo excesso, né? Então, são questionamentos aí que ficam pairando aí, né? Existem várias teses aí e tal. Vários juristas falam a respeito, né? Tem teses contrárias, a favor e tudo mais. Mas é difícil, viu? A gente vive num país onde a democracia se diz tanto, né? Se fala tanto de democracia e liberdade, mas em muitos momentos nós não temos nem a liberdade e não vemos a democracia. Tá certo. Bom, esse é o nosso programa Cidades em Debate pela TV Unisantos e pela TV Com, né? De segunda a sexta-feira, pela TV Unisantos, a 13h, e na TV Com, às 19h. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Vamos trazer mais um outro assunto aqui, e esse aqui diz respeito ao Santos São Vicente Golf Clube, né? Inclusive, foi uma reportagem que foi trazida pelo Jornal Diário do Litoral, sobre a ação judicial que envolve o patrimônio lá do Golf Clube de São Vicente, como o pessoal chama, que faz parte da história do município. E a Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, garante no que compete sua esfera de atuação, que irá analisar a solicitação do tombamento, né, que foi expedido
esse tombamento foi expedido pelo Conselho Municipal, né, de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico, Cultural e Turístico de São Vicente. Bom, o processo já está lá há pelo menos 6 anos pronto, aguardando uma simples ação administrativa. Conforme a reportagem do jornal Diário do Litoral, o juiz Fábio Francisco Taborda, da Vara da Fazenda de São Vicente, ele suspendeu a Assembleia Geral Extraordinária que seria promovida pela direção do Santo São Vicente Golf Clube no dia 18 de janeiro último, que iria permitir alienação, transferência de domínio de bens que daria o aval à venda do patrimônio da entidade. A decisão ocorreu por conta da ação movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Segundo informado para a reportagem do jornal Diário do Litoral, a diretoria estaria querendo vender o patrimônio para a construção de prédios habitacionais. O juiz determinou multa de desobediência judicial de R$100 mil, caso isso seja levado adiante. Vamos começar aqui com o doutor Maurício, né, a questão jurídica. Doutor Maurício, no caso, um clube pode ser vendido assim? Sim, pode. Se os associados assim decidirem, pode. Mas também pode ser tombado aquelas edificações, enfim, em razão da sua importância histórica e cultural lá de São Vicente. Eu, particularmente, não concordo com isso, porque aqui em Santos, nosso centro, por exemplo, temos inúmeros imóveis com muito valor histórico e cultural, cujo tombamento não está ajudando muito no que diz respeito à manutenção desses imóveis e muito menos a evolução, enfim, aqui no centro, a questão econômica acaba, em dado momento, atrapalhando. Então, em São Vicente, que nunca se utilizou desse espaço todo como fator turístico, pelo menos não se produziu nenhuma propaganda nesse sentido. Eu amo São Vicente, estou em São Vicente quase sempre, nunca vi nada, vamos lá verificar, passear, nem incentivo. Então, não vejo assim qual seria a relevância cultural para a cidade, evitar um empreendimento imobiliário que poderia não só trazer lucros aos associados, que já vem amargando aí algum prejuízo há muito tempo, porque aquilo está tombado, evitaria também invasões que corriqueiras aqui na nossa região, e depois dá um trabalho danado para tirar. Nem se fale do contágio com a Aedes aegypti e outros insetos aí, né, da dengue, por exemplo, chikungunya e outros que já trouxemos aqui no programa para discutir em razão do matagal que tem lá. Enfim, me parece que levantar essa questão agora me parece jogo de interesse. Vamos dificultar aqui para vender solução lá na frente, porque eu não vejo assim que o interesse cultural seja tão grande a ponto de evitar esse empreendimento, porque se tivesse, algum dos últimos prefeitos, enfim, e até o atual, teria feito o ato administrativo, ou melhor, teria cobrado o ato administrativo do CONDEFAR, CONDEPASA, enfim, dos órgãos competentes, para que isso realmente ocorresse. Então, ninguém fez, então me parece que não há interesse. E se não fez, não faz sentido o juiz dar uma liminar agora, justamente quando se está vendendo, enfim, às vésperas da venda. Me parece que tem alguma coisa aí que precisa ser esclarecida, evidentemente, com uma ordem judicial bem fundamentada, e o doutor Taborda costuma dar, né, ele é um juiz centrado, mas acaba atrapalhando um pouquinho a vida de quem tem a intenção de, quem sabe, melhorar São Vicente. Porque o empreendimento, eu repito, habitacional naquela área seria muito bem-vindo, quem sabe diminuir as palafitas de São Vicente, enfim, aquela questão toda, e aquele matagal que está lá só proliferando inseto. No caso, o doutor está falando de matagal, eu até lembro do Jockey Club, né, que é outro lugar também que a gente já teve até reclamação aqui no programa, está em andamento, inclusive, sobre aquele matagal do Jockey, enfim. Então a gente vê áreas muito grandes que não se faz nada. Agora, no caso do Golf Clube, o Marcelinho, você que é de São Vicente, quando a diretoria decide ir para o lado da venda do patrimônio,
é porque o negócio já não está batendo, né? As contas não estão batendo, enfim, né? Já tem uma necessidade, não é isso? Exatamente, exatamente. Quando chega nesse ponto, é porque, de repente, já não está pagando os impostos municipais, já não deve estar arcando com os impostos federais. O doutor Maurício foi pontual aí nas colocações. Exatamente, isso impede o desenvolvimento da cidade, né? Eu acho que daria até para aliar, né? Dá até para aliar um empreendimento e manter o polo turístico ali com as características do Golf Clube, né? Sem entrar com o tombamento, né? Que trava realmente toda a edificação, todo aquele imóvel, e, obviamente, faz com que ali fique um espaço perdido, praticamente perdido, a não ser que alguém, ou o poder público, ou os próprios associados ali, consigam fazer uma movimentação, né, com o ambiente que está ali hoje parado, né? O Golf Clube, ele poderia ser visto e ser utilizado como um polo turístico. Se tivéssemos aqui grandes eventos, né? Um evento de golfe é um evento grandioso, né? O pessoal lá nos Estados Unidos, quem atua, o atleta de golfe, né, ganha muito, né? Geralmente são bilionários, ganha muito dinheiro. Aqui no Brasil não tem, o esporte não é disseminado, né? Então, é um tipo de esporte, de empreendimento, tal, que tende a não ter evolução. Então, obviamente, se ali fosse gerido por um empreendimento imobiliário, tivesse uma aliança ali, né? Olha, vamos preservar o polo turístico, vocês façam um desenvolvimento aqui, que transforme esse ambiente aqui num ambiente habitacional, mas que tivéssemos também aí a parte turística, né, preservada e tudo mais. Eu acho que dá para alinhar, né? Nós vimos isso em Santos, né? Tivemos aí vários clubes aí, o Vasco da Gama, Saldanha da Gama, tal, conseguiram alinhar, né? Alinhar um monte de coisa. Manteve o clube e teve aí o desenvolvimento do ambiente, né? Mas, enfim, travou o processo, isso deve perdurar por mais algum tempo, e fica ali o espaço proliferando ali problemas de saúde pública para todo mundo que ali por perto reside. Porque se essa minha conta bater, a gente vê que os caras estão querendo vender, então, opa, deve estar em crise. Porque quando quer vender um patrimônio, é porque você está querendo cobrir alguma coisa que já está atrasada, né? É assim que é feito. Aí fica uma outra pergunta, né, Cido? Como seria feito, então? Por exemplo, tombou, tá? Tombamento histórico, agora ninguém pode mexer. Como é que ficaria esse espaço? Aí traria o quê? Um custo maior ainda para uma prefeitura endividada, no caso de São Vicente, porque aí a prefeitura teria que assumir, não é isso? Então, aí teria que ser o quê? Aberto ao público, seria muito bom, né? Como existe lá na Inglaterra, lá em Wimbledon. De um lado é o Wimbledon, né? O bairro lá, tem o tênis. E do outro lado é um campo de golfe enorme, gratuito. Chegou, joga, pronto. É para a comunidade. Mas quem que banca isso? Como é que ficaria essa história? Na verdade, não tem como, né, Santiago? Primeiro que o golfe não é um esporte acessível a todos, né? É um esporte caro para os seus praticantes. Não tem gratuidade, desconheço alguma gratuidade de golfe clube, não só na Baixada Santista, mas no país. Não tem golfe clubes gratuitos que tenham aulas para a comunidade. Isso não dá. A única coisa que a comunidade pode ser é CAD, né? CAD, que vai lá buscar a bolinha lá. A única coisa, porque é um esporte caro. E sem contar o espaço, né? A área nobre, né, do Golf Clube. É uma área nobre, é uma área que você pode desenvolver muito os empreendimentos. Santiago, nós temos dois parâmetros nessa questão, né? Esse do tombamento, né? Do tombamento histórico, a gente entende que é história, entende que o tombamento, em alguns casos, são necessários, mas o progresso ele tem que vir, e ele vai vir. Imagina se nós não tivéssemos o progresso, a modernidade, estaremos nas ocas ainda, dos índios. Porque isso aqui um dia foi tudo dos índios. Então, obviamente, onde estamos hoje era mata, e o máximo que tinha era uma aldeia indígena. E as coisas foram acontecendo. E para que o futuro venha, que o progresso venha, precisam ser tomadas algumas ações
E uma delas é o não tombamento de algumas áreas, né? Porque depois você fica ocioso, pela municipalidade tem que cuidar daquilo, e não traz benefício nenhum, né? Porque é uma área que se torna caro, você tem alguns associados, que muitos deles não contribuem mais, o clube já está no endividamento muito grande, então tem que ser feito algo que venha trazer progresso para a municipalidade, para a cidade como um todo. E eu acho que a privatização da área, para que ela possa ser vendida e para que construa empreendimentos ali imobiliários, acho que é muito bom, é excelente, não cabe ali, no meu ver, um tombamento, porque não vai melhorar nada. Você vê o problema que a cidade de Santos tem hoje no centro velho, por vários prédios tombados, aí não se pode fazer muita coisa, não se pode melhorar muita coisa ali, e o progresso não vem, então vai para outros lugares. Aquela área é muito nobre do Golf Clube, e eu acho que tem que, se o clube não está bem das pernas para continuar a coisa, tem que ser feito mesmo uma parceria, tem que ser feito, desafetar a área ali para que possa fazer um empreendimento melhor, para que a gente possa, para que São Vicente venha desenvolver, né? E aí, como bem falou o doutor Maurício, tirar um pouquinho o pessoal da área de palafita. Temos um problema muito grande dos mananciais aí, dos mangues, sendo eles apropriados por palafitas, e isso é um problema muito sério para a cidade. Você não consegue melhorar o saneamento básico, você não consegue melhorar a saúde, você não consegue melhorar a infraestrutura, porque implica em várias coisas, alagamento, um monte de problema estruturais da cidade se dão porque os mangues e os mananciais estão sendo ocupados por palafitas, né? Por moradias irregulares. E por outro lado, a gente está fazendo aqui uma excursão de bate-papo, né? A gente está falando pelo achômetro mesmo, mas é pelo que tudo indica, né? É que realmente deve estar endividado o clube, eu acho que já tem impostos atrasados, inclusive, por isso já estava querendo a venda do patrimônio, e com tombamento, quem que vai assumir? Um exemplo, se o clube já está endividado agora, vai continuar, não vai adiantar nada, né? Agora, por outro lado, e aí endividaria mais a prefeitura, que já está endividada. Por outro lado, eles querem construir aqueles prédios, né, conjuntos habitacionais, aí pelo menos já geraria recurso, né, doutor Maurício? Porque aí já viria imposto, já ficaria uma área útil, né? Não só isso, né, Santiago? Traria desenvolvimento, traria uma série de... mexeria com os índices de São Vicente. Imagina, para um empreendimento dessa natureza, quantos empregos, quantas carteiras assinadas, né? Quantos comerciantes dali da região, quanto de IPTU que seria ISS, né? Para os cofres do município pela prestação de serviço, enquanto que o projeto de tombamento, nada disso, seria muito pelo contrário, seria despesa, porque para manter tem que gastar, né? E aí quem vai gastar? Se os sócios já estão vendendo porque não se tem dinheiro, vai vir para os cofres públicos essa obrigação? Me parece que não foi muito razoável essa decisão, eu não vejo um interesse público tão grande que pudesse autorizar a entrar num assunto tão particular. Mas, enfim, me parece que o pessoal vai levar um tempinho para resolver essa questão jurídica, mas, se Deus quiser, no final, o interesse maior do município, que é o desenvolvimento, melhorar os seus índices, tanto no que diz respeito à questão ecológica, que é muito grave em toda a Baixada Santista, mas também trazer desenvolvimento e habitação para São Vicente, sem dúvida, trará outras benesses, além dessa questão de deixar o patrimônio largado lá, proliferando, causando risco à saúde pública e dando a impressão de que São Vicente está largada tanto quanto esses imóveis que vocês citaram, além do golfe, também o de corrida de cavalo lá, esqueci o nome. O Jockey. Jockey. Tá certo. Bom, nosso centrado de debate. Oi, pode falar, Marcelo. Só uma coisa, o imóvel, se ele vai ser tombado, aí o doutor pode até corrigir, ele não muda de propriedade, continua sendo dos associados lá. O que vai acontecer, ele vai definhando. Não, né? endividamento, se eles não vão pagar nada,
Não vão pagar nada, a vai manutenção definir. ali é cara, né, Marcelo? Imagina aquele Não é a gramado lá. prefeitura que vai gastar, tá? A prefeitura só entra dizendo, olha, não mexe mais. Não, Marcelo, não é assim, sabe por quê? A competência realmente é do proprietário. E aí, até para fazer a manutenção, não pode ser qualquer manutenção, tem que ser a manutenção que o Condefat e Condepasa impõe naquelas condições que custa caro. Aí o sujeito não faz, que é o que acontece no centro aqui. Aí o proprietário não faz, fica largado. Aí quando tá tão largado que está caindo, e impondo risco à sociedade, a pedestre, quem que vai consertar? Quem que vai emparedar? Quem que vai quebrar para não cair em cima de ninguém? É a prefeitura. No frigir dos ovos, é a prefeitura, é a sociedade que vai pagar. Vai pagar pelo constrangimento de ver aquilo abandonado, vai pagar para manter a saúde pública de quem se contaminou lá com a Aedes aegypti, vai pagar para fiscalizar o cara que não está fazendo a manutenção, e aí, enfim, é uma escala até o final, que é tomar conta, mandar para leilão, ficar para o município, enfim. No final, é sempre a gente que paga. O maior problema da Prefeitura de Santos hoje é esse, né? Essa parte toda aí do centro histórico, que tem essas instituições todas aí, né? Organizações de defesa do prédio histórico, do tijolo, da telha, que era feita nas coxas. A massa de ligação, né? A massa de ligação era com óleo de baleia. Como é que vai achar óleo de baleia para fazer Quer dizer, e fica parado nisso. E aí não pode mexer, porque só pode mexer se tiver isso. Quer dizer, é complicadíssimo. E é uma as baleias coisa que têm preservação hoje, né? Como é que você vai matar a baleia? Naquela época matava-se baleia, hoje não pode. Então, quer dizer, exatamente, a gente conversando aqui de uma forma bem solta, tranquila, a gente já notou vários erros. Então, esse negócio de tombamento é complicado. O tombamento, ele tomba, que é o que está acontecendo aí em vários centros históricos. Não tem-se uma pessoa que é o responsável por aquilo. Quem que é o responsável? Se o dono do imóvel, no caso o Golf Clube, falar que está endividado, eles vão tombar e vai ter que continuar arcando, como? Se já está endividado. Então, quer dizer, notoriamente não dá para continuar. Alguém está interessado? Não. Então, vamos construir prédio. Eu acho que é fácil assim, né? Porque senão vai ficar aquele espaço ocioso, oferecendo risco para a comunidade em questão de doença, em questão de invasão, em questão de tudo, né? De assalto, e não vai resolver o problema. Então, essa é uma questão que tem que ser conversada assim. Bom, vamos dar uma paradinha aqui, 30 segundos. Eu vou trazer aqui o recado e em seguida a gente já vai para o Maurício Araújo e o nosso Momento Câmara. Ô, Cido, vai ter alguma bronca para você aqui hoje, hein? Se segura aí. Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Maurício Araújo, Momento Câmara. Santiago Pérez, tudo bem? Olha lá, Santiago, só aproveitando a visita aí do nosso nobre vereador do Guarujá, o Cido, Câmara Municipal lá de Guarujá, infelizmente teve um veto, né, do projeto que, na minha opinião, era importante, a presença de ortopedistas e traumatologistas, né, nas redes de atendimento, pronto-socorro do município, né, então teve um veto do projeto. Bom, se o vereador quiser explicar o que vai acontecer, pode falar, fica à vontade. E depois, eu li aqui que tem vários requerimentos aqui e tudo, e o Cido, ele prorrogou um prazo da Comissão de Assuntos Relevantes. E eu vi que eles instituíram uma Comissão de Assuntos Relevantes, e se ele puder explicar o que são assuntos relevantes, uma comissão que trabalha com assuntos relevantes. Eu acho que todos os assuntos de um município são relevantes, mas esses devem ser mais, né? Porque foi criada uma comissão. Então, se o Cido puder dar uma explicação para a gente aí quais são esses assuntos, eu agradeço. Bom, falando de outras câmaras municipais que parece que estão de recesso ainda, né?
como por exemplo Peruíbe, Praia Grande e Cubatão. Peruíbe já tomou 5 pauladas na cabeça, né? Já vetaram todos os projetos do ano passado, da última sessão. E o único trabalho que eles apresentaram na primeira sessão foi concedendo o título de cidadão benemérito. Só isso que eles apresentaram. Passaram todo o recesso produzindo conteúdos para as redes sociais dos nobres vereadores, né? Estamos trabalhando no recesso, estamos fiscalizando, estamos acompanhando e não sei o que. E aí quando voltam para o trabalho, quando voltam para a sessão, não apresentam nada, né? Não tem conteúdo, não tem nada para falar, nem uma podinha de árvore, nem um fechamento de buraco, não tem nada, né? Então a única coisa importante aí, depois de mais de 40 dias de recesso, é um título de cidadão benemérito em Peruíbe, que também não foi diferente em Praia Grande, que nem pareceres contrários, nem votação, nem nada, simplesmente apresentou uma moção de aplauso, foram todos os vereadores trabalhar para apresentar uma moção de aplauso, né? Bom, em Cubatão nem isso aconteceu, né? Porque em Cubatão a sessão foi encerrada por falta de quórum. Deram uma esticadinha lá no recesso, né? Bom, é isso aí, Santiago, um grande abraço e, pelo amor de Deus, vamos escolher melhor nossos vereadores aí para a próxima legislatura, que eu vou te contar, hein? A produção tá bem difícil, hein? Mas vai lá, segue o barco. Um abraço, Santiago! Brincadeira, em Cubatão, falta de quórum. Quer dizer, não apareceram os vereadores para trabalhar, aí só semana que vem. Que beleza, hein? Nossa Senhora. Como é? Bom. Pode isso, Arnaldo? Bom, Santiago, acho que as perguntas foram mais para mim aí, né? Para minha, a pauta toda minha. Bom, vou começar do fim para o começo aí. Aqui no Guarujá, nós tivemos já sessão na última terça-feira, no dia 1º de fevereiro, já começamos os trabalhos. E muito pelo contrário dos demais aí, não só eu, como os demais vereadores, apresentamos muitas indicações, muitos trabalhos. Na tarde de terça-feira, eu apresentei aí mais de 100 indicações. Só na primeira sessão foram mais de 100 indicações, e indicações relevantes, viu? De atos que vão melhorar para a população do Guarujá. Inclusive, se você me permite citá-las, uma delas, eu fiz a indicação do Vale Creche, né? Temos uma demanda muito grande de pedido de creche no município, não só no Guarujá, mas como em todas as cidades, e não se consegue construir creche assim tão rápido e fazer convênio com entidades, ONGs ou CIPs, para que possam também atender a municipalidade. Não é tão simples esses chamamentos para serem feitos. E com esse Vale Creche, você cria mecanismo para o município poder dar um valor para a família, e é onde a família vai conseguir colocar o filho ou a criança numa escola infantil próximo da sua casa, que seja particular, mas com esse Vale Creche vai te garantir isso. Então, foi uma das coisas que fizemos aqui na tarde de terça-feira. Essas comissões na qual foi citada, dos assuntos relevantes, o tempo que eu tinha na tribuna da Câmara era muito pouco para eu falar todos os assuntos que eu tinha que falar, então eu tive que abreviar os assuntos relevantes. Essas comissões são as da Ecovias, né? Tratando do sistema Anchieta Imigrantes aqui, da Ecovias, que é uma briga que nós estamos tendo a respeito do nosso pedágio, que a única cidade que paga pedágio para sair do seu território é Guarujá. O pedágio, para nós, ele é oneroso, além do... Não estamos questionando valores do pedágio, mas estamos questionando porque quando trava ali a saída da Rio Santos e o final da Cônigo Domênico Rangoni ali, todo o trânsito vai parar na nossa cidade, a cidade fica um caos danado em relação a trânsito. Então, é muito ruim a saída do Guarujá por conta desse pedágio. Então, é um questionamento que estamos fazendo junto à Ecovias e vários outros assuntos que a gente quer tratar da Ecovias. Temos uma ciclovia enorme ao lado da Cônigo Domênico Rangoni, que não tem iluminação nenhuma. Queremos, porque é da Ecovias esse acesso, queremos que eles venham aqui e coloquem iluminação naquela ciclovia para melhor garantir a segurança daqueles que usam a ciclovia ali. Mais uma das outras comissões de assuntos relevantes é sobre a falta de água também. Se fala tanto da Cava da Pedreira, e está lá essa Cava da Pedreira há anos ali para fazer o abastecimento da cidade do Guarujá, e todos os anos a cidade sofre com a falta d'água. Vicente Carvalho sofre muito, Jardim Virgínia sofre muito, Morrinho sofre muito,
O Guarujá inteiro sofre com falta d'água, com desabastecimento de água nessa alta temporada. E sendo que tem um problema, quer dizer, sempre tem a solução do problema ali, do lado, né? Do lado. E por que isso não acontece? Por que não se acontece? Então, criamos essas comissões de assuntos relevantes, é porque quando você cria uma comissão para aquele assunto específico, naquele problema que surgiu naquele momento. Então, foi para isso que se criou essa comissão, e eu estou pedindo renovação dos prazos, porque tem prazo para apresentar, né? Para eu questionar a Sabesp, a Ecovias, o governo do Estado, e eles me darem resposta. Como eles demoram a dar resposta, o prazo aqui vai se extinguir, então você tem que pedir prorrogação de prazo, porque a comissão ela tem que se findar um prazo, ela tem tem dia certo para acabar, né? Então, foi por esses assuntos, assim, por falta de tempo, eu tive que abreviar muita coisa na terça-feira. Ao contrário de muitos lugares que nem tiveram pauta para fazer. Aqui teve muito trabalho. Nem trabalhar, né, Cido? O patrão não apareceu ninguém para trabalhar. Brincadeira isso. Agora, uma pergunta aqui, Cido, que nós comentamos isso no assunto, inclusive no Momento Câmara, o próprio Maurício Araújo trouxe, e nós elogiamos aqui, porque pensávamos que isso aí ia passar tranquilamente. Nunca passou pela minha cabeça, nem pela cabeça do doutor, eu não lembro o outro que era o convidado, não sei se era o Marcelo, que vetariam a obrigatoriedade de ortopedista nos hospitais aí do Guarujá. E foi vetado isso aí. Na verdade, Santiago, não vetou exatamente a obrigatoriedade do ortopedista. O que acontece? As nossas unidades hoje de pronto atendimento, porque o projeto era para as unidades de pronto atendimento, elas estão sofrendo esse processo que estava na mão de uma OS e hoje está voltando para a municipalidade. Então, está tendo esse retorno para a municipalidade. Então, para que isso seja feito com esse serviço de excelência, você precisa ter o ortopedista, você precisa ter o técnico de raio-x, você precisa ter um bom equipamento de radiografia, você tem que ter não só o ortopedista em si lá, você tem que ter não adianta o ortopedista se não tiver a radiografia. Então, diante disso, é que se vetou esse projeto até que a cidade volte a ter manto novamente sobre as unidades de saúde, e aí estruture bem as unidades para que elas possam ter. O projeto é excelente, é maravilhoso. Foi conversado com o vereador que apresentou, que é o vereador Santiago Ângelo. Ele entendeu bem essa situação do veto, mas ele vai voltar para essa casa mais para frente para que isso aconteça de fato, mas quando as unidades voltarem para nossas mãos, porque hoje está sobre intervenção. Então, esse aí podia ir para a comissão de assuntos relevantes também, não poderia, Cido? Esse assunto aí já que precisa dessa estrutura, né, para se ter o mas não cabe criar uma comissão de assuntos relevantes específica para esse assunto, porque foi um projeto criado. O vereador veio e apresentou um projeto, entendeu? E assim, um projeto que onera custos ao município. Então, é meio que inconstitucional você apresentar algo que gere custo ao município. Então, foi conversado... Gera custo, mas vai trazer muito, né? Vai salvar muita vida, vamos dizer assim, né? Então vai se inverter os papéis. A municipalidade vai mandar para a gente esse projeto mais para frente, e a Câmara vai aprovar de pronto, porque é algo bom para a população, que vai trazer benefício para a população. Isso aí não tenha dúvidas. O problema hoje é que está sobre essas intervenções, as unidades de pronto atendimento. Entendeu? Então, aí, quando você está sobre intervenção, não tem como você intervir no contrato, fazer mudanças. Então, só por esse motivo que teve o veto, e aí agora volta para essa casa mais para frente e vai ser aprovado com certeza, porque é um projeto de muita relevância que vai trazer muito benefício para a nossa população e vai desafogar um pouquinho a traumatologia, né? Que também foi revitalizada dentro do Hospital Santo Amaro. O trauma do Hospital Santo Amaro está excelente. Bom, vamos ter que encerrar o programa. Tá aí o nosso querido Cido. Obrigado aí pela explanação toda, viu, Cido? Por ter respondido as perguntas aí do Momento Câmara. O nosso querido Cido. Doutor Maurício Baltazar, obrigado pela presença também. Marcelo Rocha, obrigado pela presença. E a você que nos assiste, obrigado pelo carinho. E amanhã estaremos de volta em mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus. Até amanhã.